Bom dia, irmãos. Nós estamos desenvolvendo o tema Um membro de uma igreja saudável desde início de fevereiro e hoje nós estaremos abordando o subtema Um membro saudável humilde. Eu gostaria de começar com a leitura de 1 Timóteo 3, versículos de 1 a 13, onde nós encontramos as qualificações do pastor e também dos diáconos, porque este assunto tem a ver com o relacionamento que membros de igrejas locais e seus pastores ou sua liderança devem ter. Nós vamos fazer aqui uma abordagem das atitudes e das ações que os membros devem ter para com a liderança da igreja. Isso é muito importante, é muito relevante no que concerne ao cultivo de uma saúde espiritual, tanto dos membros como também da igreja. Então vamos à leitura de 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 13. Diz o texto: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pela bênção de podermos, apesar das restrições que estamos vivendo hoje, de estarmos nos reunindo presencialmente, de podermos ter este tipo de encontro. Nós não podemos estar juntos, mas como temos enfatizado por várias vezes, igreja não é prédio, somos nós. Nós podemos estar agora juntos através deste canal de comunicação. E eu te peço, Pai, que conduzas este tempo em que vamos estar estudando a Tua Palavra sobre este tema do membro saudável. Te pedimos que fales aos nossos corações, a começar do meu. O que vamos abordar diz respeito à importância de um relacionamento saudável que deve haver entre liderança e a membresia da igreja. Eu te peço que nos conduzas durante este tempo. E para isto nós oramos, nos consagrando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A saúde de uma igreja local depende exclusivamente da forma como seus membros se relacionam com a liderança desta igreja. A maneira como os membros aceitam ou rejeitam os seus líderes tem um efeito direto sobre o desempenho da igreja e também sobre a sua saúde espiritual e, consequentemente, que vai afetar todas as áreas da vida da igreja, como as áreas ministeriais e também da administração. Como membros de uma igreja local, é importante que todos nós
a começar de nós que somos líderes. Todos nós, membros de uma igreja local, podemos contribuir para edificá-la ou para destruí-la. A palavra de Deus nos provê instruções abundantes acerca das atitudes e das ações que os membros de uma igreja local devem cultivar, que contribuem para a saúde da igreja onde congregam. Eu quero repetir mais uma vez essa declaração. A palavra de Deus provê instrução abundante acerca das atitudes e ações que os membros de uma igreja local devem cultivar para contribuírem para a saúde da igreja local e também da sua saúde. É importante que nós entendamos a necessidade de nós cultivarmos. Significa que não é simplesmente a leitura de um texto bíblico ou ouvir um sermão que vai transformar a minha conduta nesse sentido. Eu preciso, como em todas as áreas da minha vida, cultivar virtudes espirituais. E eu gostaria de começar com as atitudes. Nós vamos abordar as atitudes e as ações que nós precisamos cultivar. Eu gostaria de começar então com as atitudes de um discípulo de Cristo para com a igreja, ou melhor, para com a sua liderança, a liderança da sua igreja local. Primeiramente, a honra aos discípulos. Há várias passagens da Bíblia que nos instruem a honrar a liderança da igreja local. E eu gostaria de começar com um texto que está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Neste texto, encontramos a expressão dupla honra. E aí vem uma pergunta: o que significa isso? O apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores para duas coisas nos versículos seguintes. No versículo 18, honrar os presbíteros inclui atender às necessidades físicas e financeiras. O texto diz: porque, diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A igreja, portanto, deve prover o sustento apropriado aos seus obreiros, especialmente naqueles que estão se dedicando ao ministério de tempo integral. Já no versículo 19, o apóstolo Paulo indica que devemos honrar os líderes no que diz respeito a protegê-los quanto à sua reputação. Ele diz: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ele entendeu melhor do que ninguém, como aquele que está no ministério, está sujeito às acusações, críticas e queixas, tanto fora como dentro da igreja. Os membros de uma igreja saudável ajudarão a proteger os pastores, os seus líderes, das críticas severas que muitas vezes acontecem, críticas infundadas que, quando aceitas, acabam por prejudicar não só a vida do pastor ou do ministério pastoral, como também na própria igreja local. Rumores e difamações morrem nos ouvidos de um membro que se recusa a dar atenção a histórias prejudiciais que não têm comprovação. É lógico que quando um pastor ou quando um líder incorre em algum pecado grave, incorre em alguma situação que precisa de ser tratada, isso deve ser trazido para a igreja, mas tudo com ordem e com decência. Uma segunda atitude que eu quero destacar é a de demonstrar amor sincero pela liderança da igreja local. A honra e o respeito que devemos dar aos nossos pastores e líderes não é como a honra oficial e distante de um soldado que presta respeito para o seu comandante, visto que um amor sincero
está unido à honra que é devida a um pastor. Diversas vezes o apóstolo Paulo convidou a igreja de Corinto a abrir o seu coração para que ele pudesse se relacionar de uma forma saudável com eles. E um texto que chama a minha atenção, que eu gostaria de compartilhar, está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a 13. Eu gostaria de ler este texto agora. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a 13, diz: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estejais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. O que nós observamos aqui na atitude do apóstolo Paulo é que ele tinha um relacionamento com eles, ou procurava ter um relacionamento com eles, como de um pai com seus filhos. Portanto, deve haver um agradável intercâmbio de afeição entre o pastor e a congregação. Enquanto vivemos, trabalhamos e crescemos juntos, nossos corações, como o apóstolo Paulo destaca aqui neste texto, devem se dilatar de uma maneira recíproca e incessante. Um membro de uma igreja local saudável não retrai as suas afeições para com o pastor ou para com a liderança da sua igreja, mas as expressa de uma maneira espontânea e liberalmente. Ele, primeiramente, dá-se ao Senhor e, em seguida, dá-se ao ministro. É importante lembrar que vida cristã, ou ser um cristão, basicamente é um relacionamento. Primeiramente com Deus, depois com o próximo. Isso significa que, se eu não tenho uma vida de intimidade com Jesus, eu vou ter problemas nos meus relacionamentos. Com meus mais próximos, eu quero começar com o cônjuge, com os filhos, com pessoas no trabalho, com pessoas no ministério e também com a liderança pastoral. Nós encontramos em 2 Coríntios 8:5 o apóstolo Paulo falando acerca dos macedônios que antes de terem se disposto a participar daquela oferta generosa para ajudar os irmãos que estavam passando necessidades na Judéia, eles, diz lá no texto, deram-se primeiramente ao Senhor. Então, ele entende quão fielmente o pastor se gastará em favor do rebanho em amor. Irmãos, é importante que eu entenda que cultivar a afeição fraternal, o relacionamento fraternal, é saúde para as nossas vidas, em todos os aspectos. Uma terceira atitude que eu quero destacar é ser ensinável. Deve haver um espírito disposto a aprender em um membro de uma igreja saudável. Eu tenho que estar sempre buscando crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho que estar sempre disposto a aprender com as pessoas. Isso vai exigir de mim uma atitude de humildade. Por isso que eu trouxe como tema para este devocional que um membro de uma igreja saudável é um discípulo humilde. Nós temos que lembrar que a humildade é uma marca no cristão. Um discípulo disposto a aprender evidencia com esta atitude humildade de coração e desejo de crescer em Cristo. Sem isso, nós corremos o risco de nos tornar pessoas obstinadas e incorrigíveis. O trabalho do pastor poderíamos resumir em uma tarefa: ensinar. Se um membro ou qualquer parte significativa da liderança da igreja se mostra indisposta ao ensino, a tarefa do pastor
mas se tornar um fardo, até insuportável, visto que se opõe a ele neste ponto que é essencial. E neste texto que nós queremos destacar agora, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 26, Paulo nos dá uma maravilhosa instrução falando sobre o papel do presbítero. Eu gostaria de destacar este texto agora, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 26, nós lemos: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Aqui nós encontramos alguns ensinos aos membros da igreja que nós podemos destacar. Ele dá aqui uma instrução acerca do papel do presbítero, do papel do pastor. Mas ao fazer menção disto, nós, como membros da igreja local, tiramos lições para o nosso crescimento no caráter cristão. E eu destaco 3 aqui. O primeiro ensinamento é que a instrução do pastor deve ser gentil, cordial e para o nosso bem. A segunda lição é que devemos reconhecer como é fácil de nos opor ao pastor quando ele nos instrui, visto que a natureza humana tem a tendência à obstinação. Terceiro, nós devemos orar por conhecimento da verdade, clareza de entendimento e proteção dos ardis laços do diabo, sempre que descobrimos até mesmo uma semente de oposição ao ensino do pastor. Portanto, os membros da igreja devem estar vigilantes quanto a isso. É sabido por todos que Satanás tenta encontrar brechas para entrar e tentar impedir o avanço da obra do Senhor, começando pela edificação da igreja. Agora eu gostaria de passar as ações. Nós vimos as atitudes, destacamos que os membros de uma igreja local saudável devem honrar aos presbíteros, demonstrar um amor sincero por eles e estarem dispostos a aprender. Quanto às ações, nós destacamos, primeiro, a participação na escolha da liderança da igreja, na escolha dos pastores. Como o nosso sistema de governo é congregacional, talvez, eu diria, a decisão mais importante que uma igreja local tome é a escolha de seus líderes. Isto porque, ao escolher a liderança da nossa igreja, ao escolher um pastor para estar cuidando do rebanho, uma congregação estabelece o tom e a direção espiritual da igreja, às vezes por gerações. Se vocês escolherem um pastor dentro do perfil que nós encontramos em 1 Timóteo 3, o texto que eu li, dos versículos 1 até o versículo 13, onde encontramos também as qualificações dos diáconos, se escolhermos com sabedoria, nossas igrejas certamente não terão dificuldade em lidar com conflitos e situações de adversidade que acontecem em qualquer lugar. É provavelmente por esta razão que os apóstolos instruíram a igreja primitiva a encontrar virtudes e maturidades espirituais em seus líderes. Nós encontramos tanto na passagem que já foi lida em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, como em Atos, capítulo 6, versículos 1 a 6, quando é feita a escolha dos primeiros diáconos. A escolha de um líder deve ser feita com paciência e deliberação em oração. Isso é muito importante. Vocês percebam como a escolha da liderança da igreja não é algo feito de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa, não é por amizade, não é por coleguismo, não é por preferência. É importante que os membros da igreja tenham contato com a palavra. É importante que os membros da igreja sejam pessoas de fato que vivam em intimidade com o Senhor através das disciplinas espirituais.
A escolha de um líder deve ser feita com paciência e deliberação em oração. Eu repito mais uma vez. Em Atos capítulo 6, versículo 3, nós lemos que os diáconos deveriam ser cheios do Espírito e de sabedoria. Portanto, discernir essas qualidades aos membros da igreja, discernir essas qualidades exige oração, observação e paciência. Os pastores da igreja, os diáconos, compõem o conselho, que é um instrumento para a escolha das pessoas que vão estar na liderança da igreja. Mas a igreja, os membros da igreja, devem participar ativamente deste processo. Membros de uma igreja local saudável não menosprezam a importância desta tarefa. Eu faço aqui uma observação aos irmãos que são membros da igreja e não participam das nossas assembleias. Há muitos que são membros por anos, mas não participam de nenhuma das decisões que a igreja toma em assembleia. Isso é uma falta gravíssima. Talvez agora você não esteja sensível a esta situação, mas eu espero que o Espírito Santo possa estar tocando o teu coração, fazendo com que você entenda a importância de pensar no seu papel de participar da vida da igreja local. Uma segunda ação que eu quero destacar é a obediência e submissão à liderança da igreja local. A razão por que nós devemos participar da escolha dos nossos líderes, dos nossos pastores, com paciência, em oração, é porque um membro de uma igreja saudável obedece ou deve obedecer e se submeter aos líderes da igreja. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nós lemos: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nossa obediência deve tornar a obra destes ministros, destes obreiros, destes pastores, num regozijo e não num fardo. Devemos nos submeter com alegria, disposição e completude aos nossos líderes para o nosso bem, para o bem deles e para o bem da nossa igreja local. Nós somos um corpo. Se não houver este entendimento, se a mentalidade for como a mentalidade do mundo, de competitividade, de partidarismo, de soberba, a igreja local certamente irá adoecer. Uma terceira ação que eu quero destacar aqui, que eu considero também muito importante, é de seguir o exemplo da liderança. Uma das razões porque o Senhor designa homens para a liderança da igreja é prover um exemplo de carne e sangue de viver piedoso e fiel da congregação. Há muitas pessoas que olham para pessoas idôneas, irrepreensíveis e duvidam de que isto possa existir. Mas existe. Existem homens e mulheres piedosas. E estes homens e mulheres piedosas passam a ser exemplo que vão influenciar a vida de outras pessoas. Os pastores e líderes da igreja devem ser exemplos em tudo. Foi por essa razão que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Um membro de uma igreja saudável padroniza a sua vida de acordo com o estilo de vida piedoso da sua liderança. Isso acontece em todos os nossos relacionamentos sociais, seja em família, seja na escola, seja no trabalho, e a mesma coisa na igreja, e principalmente nós como igreja, visto que a igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja deve exercer um papel de influência. Agora, a imitação aqui não é de um
culto de personalidade, porque isso já passa a ser idolatria. Essa imitação de culto de personalidade consiste numa imitação naquilo em que o pastor diz ou que o pastor faz. No entanto, ao lermos as Escrituras, eu gostaria de ler aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, nós percebemos que a nossa preocupação em seguir o exemplo de um pastor não é nesse sentido de cultuar a personalidade do pastor, mas de sermos direcionados a uma genuína piedade, conforme o texto aqui de 1 Timóteo 4,12, é na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É para este tipo de exemplo que os pastores foram chamados, e é por esta razão que quando a igreja se reúne para escolher um pastor, ela precisa estar ciente de que esta escolha pode implicar para o crescimento do caráter cristão na vida da igreja ou para a destruição deste crescimento. Uma quarta ação que eu destaco aqui é quanto à oração pelos líderes. Devido a tudo que a liderança da igreja deve realizar, fica evidente que os líderes precisam de oração, os pastores precisam de oração, os diáconos precisam de oração, os líderes dos ministérios precisam de oração. Nós devemos rogar ao Senhor que os nossos líderes tenham clareza, consistência, ousadia na mensagem do Evangelho e desfrutem de oportunidades para anunciar o Evangelho. Uma evidência de que somos membros de igrejas saudáveis é a nossa dedicação à oração em favor dos nossos líderes. Eu não sei como é que é a sua vida de oração. Aliás, eu queria até lembrar que, irmãos, cada um de nós há de prestar contas. Nesses dias em que nós estamos sem poder nos reunir presencialmente, foi elaborado este projeto do Tempo Guia, Tempo com o Senhor, Tempo com Deus, e há um roteiro que é apresentado todos os dias para os irmãos. A ideia não é que nós estejamos presos a este programa, a ideia é que nós possamos ser despertados à necessidade de que precisamos cultivar as disciplinas espirituais. Nós estamos tendo oportunidade de todos os dias separar alguns minutos para orar pela parte da manhã, na verdade à tarde de 12 até 12h30 e à noite de 21h30 às 22h, mas na verdade podemos orar em qualquer horário. E o fato é que, independente do horário, o que vai realmente ser marcante na vida de um membro saudável, de um membro humilde, é a sua atitude de coração. Você tem intercedido pelas pessoas que estão cuidando de você espiritualmente? Você tem intercedido pela sua igreja local? E, finalmente, eu quero encerrar o destaque para as ações que um membro de uma igreja saudável deve ter para com a sua liderança, mencionando aqui o apoio à interação e ao ministério fora da igreja. Que o pastor, os líderes, os obreiros têm um ministério dentro da igreja, mas também surgem oportunidades para que eles sirvam fora da igreja. O fato é que nós temos a tendência de sermos possessivos. Isso não é diferente na relação que há entre igrejas e pastores. Esse sentimento de posse pode nos tornar, no entanto, infelizmente, egoístas, e o resultado disso é que quem mais vai sofrer, se a igreja é assim possessiva, quem mais vai sofrer é o pastor, que sem estímulo e refrigério de fora de outros pastores, de outros líderes, pode com o tempo vir a secar, a murchar, a ficar desanimado. Membros de igrejas saudáveis contribuem para a saúde e vigor contínuos de um líder no ministério, encorajando-o a participar de conferências, de congressos,
oportunidade de pregar e ter comunhão com outros líderes de outras igrejas locais. As Escrituras nos mostram amplamente que os crentes devem encorajar um ao outro. A generosidade de uma igreja local para com outras igrejas é elogiada em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Quer dizer, assim como individualmente nós precisamos de encorajamento, igrejas locais também precisam de ser estimuladas, precisam de ser encorajadas. Como crentes maduros, nós queremos que o Evangelho avance, que o Evangelho cresça. Desejamos contribuir para a saúde de outras congregações, de outras igrejas, se assim for possível. Portanto, quando eu apoio o ministério do pastor fora da igreja local, eu estou contribuindo para que este desejo de ver outras igrejas se tornarem saudáveis e de o Evangelho avançar aconteça. Eu quero concluir dizendo que a liderança da igreja local é estabelecida por Deus a fim de abençoar o seu povo. Em Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, eu gostaria de ler este texto para encerrar, enfatiza exatamente isso. Efésios 4 é um texto bastante conhecido. Nós lemos: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Note, Deus é quem estabelece a liderança da igreja. E Deus fez isso com a finalidade, com o propósito de edificar a igreja. No entanto, para que essa igreja seja eficiente, é necessário que os membros da igreja encorajem e apoiem a liderança. Você entendeu? Muitos homens fiéis tiveram seus ministérios fracassados por causa de pessoas que não observaram estes princípios e ações que nós destacamos hoje aqui, à luz das Escrituras. Isso não deveria acontecer no nosso meio. Nós somos um povo especial, somos nação santa, sacerdócio real. Como igreja, nós precisamos ter uma maneira diferente de lidar com os conflitos, de lidar com situações dentro do nosso convívio. Como membros de uma igreja local, nós deveríamos nos esforçar e encorajar a outros a se esforçarem também para seguir seus líderes com corações dilatados, como destacou o apóstolo Paulo aos Coríntios, em obediência zelosa e submissão alegre. Eu queria sugerir aos irmãos que assim desejarem, que tiverem interesse de meditar um pouco mais sobre este assunto, a lerem o capítulo 13 de Hebreus. Depois de feita a leitura, pense um pouco, faça uma reflexão e responda de que maneira a submissão aos líderes da sua igreja tem produzido crescimento e bênção. Pare um pouco e faça uma reflexão sobre isso. De que maneira a submissão aos líderes da sua igreja local tem contribuído para o crescimento e para bênçãos serem derramadas sobre as nossas vidas? E de que maneira específica você tem orado pelos pastores da sua igreja local, pela liderança da sua igreja? E como você pode encorajar outros membros a colocarem grande confiança nos líderes da igreja, enquanto estão seguindo a Cristo e ensinando a sua palavra? Observe muito bem isso.
Os pastores estão sendo obedientes ao Senhor Jesus no seu chamado. E estão cumprindo a sua missão. Como eu disse, resumindo, a missão principal do pastor, a tarefa principal do pastor é ensinar. Estão ensinando a palavra. A nossa atitude deve ser de disposição em aprender e aplicar estes ensinamentos em nossas vidas. Este esboço e o roteiro que é elaborado a partir desse esboço para os pequenos grupos estará à disposição através do grupo Guia Tempo com Deus. Eu também tenho colocado à disposição de alguns irmãos. Temos acordado para estarmos fazendo os nossos estudos dos pequenos grupos nas quartas-feiras, na parte da noite, mas fiquem à vontade para fazer em qualquer outro dia, em qualquer outro horário. O mais importante é que façam, que procurem se aprofundar. E se você está sabendo de algum membro da igreja que não está acessando aos vídeos ou aos avisos que a igreja tem passado através do grupo Tempo com Deus, procure encorajá-lo. Não vamos fazer nenhuma pressão, não vamos julgar, não vamos cobrar de uma forma em que vamos entristecer os nossos irmãos. Vamos encorajar. A recomendação do autor de Hebreus é esta, que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Cultivemos estes hábitos saudáveis. Eu desejo aos irmãos um dia abençoado na presença do Senhor. E quero encorajar você, neste domingo, a estar separando um tempo para orar pelo nosso país. Alguns estão jejuando. Não vamos forçar ninguém a fazer jejum. Mas se você puder jejuar, jejue. Consagre sua vida. Evite fazer críticas aos governantes. Ore por eles. O fato é que nós estamos vivendo dias difíceis, são sinais de que a volta do Senhor está perto. Você está preparado para este grande encontro? Que o Senhor te abençoe ricamente. É a minha oração.